Meu plano de investimento para 2023. Fala, meus queridos, beleza? Feliz ano novo, que Deus ilumine teu 2023 e da tua família também. Para quem não me conhece ainda, eu sou Augusto Bax e nesse vídeo eu quero dividir meu plano de investimentos para 2023. Nós vamos aproveitar a mudança do ano e o que ela representa para a gente focar naquilo em que podemos melhorar. Como eu falei nos outros vídeos, pessoal, para mim 2023 será o ano da água de salsicha, mas a verdade é que esse ano pode ser a primeira vez na história do Bitcoin que ele vai permanecer em preços baixos e bem baratos. E não só Bitcoin, mas mercado de ações, setor imobiliário, criptomoedas em geral, enfim, todos eles iniciaram seu movimento de queda em 2022 e entraram em 2023 caindo mais ainda, né? Mas é aqui, pessoal, anos iguais a este que vemos as maiores oportunidades e é por isso que eu estou aqui. Nesse vídeo eu quero te apresentar então as melhores oportunidades que eu considero para mim e possivelmente para você também poder colocar em prática ainda hoje, não apenas para tentar ganhar dinheiro, mas também proteger o seu dinheiro e patrimônio. Te pergunto, fofa, o que torna esse ano tão diferente do anterior? Bom, nós vamos, por um tempo ainda, enfrentar as repercussões e consequências das taxas de juros mais altas, né? O apertamento quantitativo. Um cenário nada simples, nada fácil para investidores. Então veja isso daqui, por exemplo. Assim que o Banco Central ou a Reserva Federal dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros lá em março de 2022, eles provocaram um movimento de início de recessão. E só agora, em 2023, aquele movimento iniciado em março do ano passado começou a provocar os efeitos para controlar a inflação deles, que estavam em níveis tipo recordes, né? E justamente para controlar a inflação, os bancos centrais utilizam ferramentas que poucos entendem. Só que eu quero aqui te ajudar exatamente com isso. Quando você ouvir falar em elevar as taxas de juros, isso significa que eles vão esfriar as economias intencionalmente, deixar todo mundo mais pobre, temporariamente fudido, para retirar dinheiro de circulação. Esse efeito, então, ele causa recessão. Dá uma olhada na quantidade de notícias citando as demissões que acontecem em massa, toda essa galera aí que ficará financeiramente apertada, vai focar em sobreviver, não investir, tá ligado? Por isso os mercados mais voláteis e especulados, como ações e criptos, por exemplo, tendem a se esfriar bastante. E para mim o segredo é exatamente esse. No momento em que todo mundo vaza, é a hora que eu quero chegar. Lembre-se sempre disso, pessoal, o plantio é feito na depressão, não na hora da euforia. Os próximos dias de janeiro, nós temos diversos dados importantes sobre o rumo de 2023 para os mercados. Dá uma olhada aí com os resultados de inflação, taxa de desemprego, construção civil e muito mais, né? Olha um monte de coisa que ainda precisa acontecer esse mês. Mas, cara, fica tranquilo, tá? Nós vamos gravar diversas lives e vídeos nesses períodos porque quero te preparar justamente para qualquer cenário possível. O que vem me chamando mais atenção, pessoal, é o setor imobiliário americano e a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Dois pontos que vêm sofrendo bastante. Dá uma olhada ali, olha o aumento do desemprego. E olha o setor imobiliário. É o que mais sofre antes de grandes recessões. Só que relaxa, né, cara? Nessas horas de plantio, basta fazer do jeito certo e investir em coisas certas, né? Antes, sabe qual o acontecimento mais importante dentre todos esses? É justamente a sua inscrição no canal e a sua curtida nesse vídeo. Atos que são bem simples e que fazem uma enorme diferença para o nosso trabalho, para que o canal cresça e que a gente atinja mais pessoas, né? E eu quero fazer um acordo justo aqui com vocês. Eu vou dividir meu plano e você se inscreve no canal e dá aquela moral pro canal com aquele like gostoso, tá? Tamo junto, fofolete, é isso aí. Aqui é importante destacar, pessoal, não é dica de investimento, tá? Vou apenas compartilhar o que eu pretendo fazer. Então, eis o plano, meu plano de financeiro para 2023. Assim como em 2022, minha principal preocupação ainda está inicialmente proteger meu capital ao invés de buscar lucros. Então, no início do ano, pessoal, eu vou começar mais preocupado em ter caixa, dinheiro em si, do que focar tipo em ativos de risco. Mas à medida que a gente vai chegar no final do primeiro mês agora de janeiro desse ano, o meu foco vai ser dividir em focar em algumas criptomoedas, comprar fundos imobiliários, manter capital em dólar, manter uma parte em renda fixa, Tesouro Selic com liquidez imediata, né? Principalmente com vencimento em 2027 e ficar de fora das ações por enquanto. Bom, de todos os ativos de risco existentes, o Bitcoin é o que melhor performou em valorização nos últimos 12 anos. Como você pode ver, ela venceu o crescimento da Apple, Amazon e várias ações. A tendência é sim ele voltar um dia a se valorizar, mas dando um retorno ligeiramente menor do que nos ciclos de alta de 2017, 2021 e 2013, tá? Outro que pode se valorizar forte é o Ethereum. Então hoje já a criptomoeda com mais volume de transações financeiras na sua rede e é a segunda maior, né? Então sim, criptos serão as minhas principais alvos de acumulação gradual ao longo desse ano, podendo eu acelerar ou diminuir as compras mediante a mudança de contextos econômicos. E eu vou ser bem sincero, tá, pessoal? 2023 para mim tem grandes chances de ser um ano bem semelhante ao que eu vivi em 2019. Isso é uma ótima notícia. Olha aí na tela. Segura essa alta aí de 5.000% a Cardano em 8 meses que eu surfei. Cara, esse investimento de 10 mil reais teria se tornado R$500 mil se ele acontecesse hoje novamente. Em praticamente 8 meses eu vi o capital sair de 10 mil reais e parar em 500
R$ 1.000 em apenas 8 meses. Porém, antes de você fechar o vídeo aqui e sair correndo adoidado aí para comprar altcoins mirabolantes, calma, senta, relaxa. Ao final de janeiro eu já vou começar a fazer algumas compras parciais de criptomoedas, sendo elas Bitcoin, Ether, Matic, Link, sempre respeitando a manutenção de 80% do meu capital em dinheiro e renda fixa, e apenas 20% de exposição em criptomoedas. Então, nesse início vai ser bem tímido mesmo, tá? À medida que vai passando o ano, eu vou, ao longo dos meses, vendo como é que o mercado vai evoluindo e vou aportando mais, aos poucos, né? Sempre aos poucos com dinheiro que não vai fazer falta. Então, por exemplo, Matic e Link, eu gostei e eu até falei sobre elas porque elas são mais arriscadas, mas elas também têm um potencial de valorização maior e podem dar muito mais lucro, por exemplo, do que se eu ficasse comprando só Ethereum lá na frente, entendeu? E a minha ideia é alimentar a carteira de criptomoedas aos poucos para recheá-la de diferentes níveis de assimetrias e de risco retorno. Então, sempre com um capital que eu posso admitir perder e que eu não dependa para sobreviver. Aliás, esse ano, de janeiro a abril, nós vamos passar por um período bem intenso, tá, pessoal? Após passar por esse período onde várias políticas econômicas e balanços do ano fiscal de empresas americanas serão divulgadas, mais ou menos ali por abril, eu vou tomar um desses dois caminhos, tá? Ou eu vou procurar por proteção, assumindo menos risco, me dolarizando cada vez mais, ou eu vou assumir mais riscos e elevar minha exposição para 50% ou até mais em criptomoedas boas, tá? Tudo vai depender de como vão ser os acontecimentos após abril, pessoal. No fechamento do primeiro trimestre, geralmente eu faço uma gravação de um vídeo para trazer possíveis mudanças e estratégias, né? Eu procuro por mudar minhas teses de investimentos de médio e longo prazo. E se você não quiser perder esse vídeo, basta então se inscrever, ativar o sininho aí para você ser notificado quando a gente lançar esse vídeo. Enfim, pessoal, até o fechamento de um trimestre, eu gosto de rever minhas teses, né, para o resto do ano. No ano passado, por exemplo, em 2022, eu passei em março a investir em renda fixa pela primeira vez na vida, depois de chegar a umas conclusões de que o mercado ia cair ao infinito e além. E aí eu comecei a investir em Tesouro Selic com vencimento para 2027, nunca abrindo mão da liquidez. A liquidez é a capacidade de você ter dinheiro imediato, né? Você conseguir se desfazer do papel rapidamente, para justamente diversificar e proteger grande parte dos lucros obtidos no último mercado de alta que nós tivemos e que eu surfei lá em 2020 e 2021 até 3 de dezembro de 2022. Isso, inclusive, é algo que você precisa aprender a fazer, cara. Quando você conquistar o lucro depois de um período longo exposto em mercado de alta, realiza ele sempre. Não fica moscando, tá? Nem que seja uma parte para que você não devolva o seu lucro para o mercado no ciclo de baixa, beleza? Ou seja, em 2022, o que eu fiz? Foi um ano de colheita, né? Um ano que eu colhi o que eu plantei anos mais tarde, né? A cada virada de ano, então, eu faço a seguinte pergunta, né? O que eu vou procurar investir e plantar aos poucos esse ano, para fazer um ano diferente e mais gostoso do que o ano anterior. Ao longo de 2013, então, eu quero tentar reviver a oportunidade de 2019. Sim, eu tenho um perfil tipo de assumir um risco bem maior do que o normal, né? Eu sei, talvez assim, pro teu perfil de risco, talvez seja meio ousado demais, tal. Mas, cara, dá uma refletida sobre as oportunidades que podem estar surgindo, beleza? E, pessoal, inclusive falando em oportunidade, né? Se você pretende aí usar o 2023 de uma forma diferente e se teus anos anteriores estão sendo iguais aos últimos 4 anos anteriores, por favor, cara, faça uma coisa para sua vida, né? Faça um 2023 diferente. Aproveita aí para aprender a investir no mercado de criptomoedas com um método que eu lapidei durante os meus 6 anos de mercado, tá? Eu coloquei tudo que eu sei aí de forma organizada, com metodologia própria. E para mais informações é só você acessar o link ali do Crypto Blinders, link na descrição. As inscrições ainda estão abertas da primeira turma, vão ficar abertas até o dia 23 de janeiro, beleza? Show de bola, não perca essa oportunidade de fazer esse ano diferente, tá? Bom, então depois, pessoal das criptos e renda fixa, o meu próximo investimento será em até 25% do capital reservado para investimentos, investindo em fundos imobiliários, exatamente. Cara, por que comprar fundo imobiliário e, por exemplo, não comprar imóveis? Eu cheguei à conclusão, depois de alguns meses de experiência com fundos imobiliários, de que vale muito mais a pena comprar fundos imobiliários, tá? Então, comprar imóveis, cara, qual é o problema? É burocrático pra cacete, tá? Além de que os fundos imobiliários você não depende de alugar para receber renda passiva. Então, só de você ter fundos imobiliários e acumular eles, você consegue ficar fazendo reinvestimentos e você faz um efeito bola de neve, tá? Então, você ganha rendimentos dos seus fundos imobiliários, no final do mês você pode ficar reinvestindo. Então, ele é muito mais fácil de vender um fundo do que um imóvel, né? Por conta da liquidez. Tem muito mais investidores na bolsa do que pessoas querendo comprar o teu terreno
terreno ou a tua casa na tua cidade, né? Outros 25% eu quero focar em terminar o ano exposto em investimento em renda fixa ainda, exatamente. Inclusive, essa opção pode ser novamente um investimento mais atraente para 2023, como aconteceu ano passado, né? Se o cenário se complicar para a recessão, pode ter certeza que esse vai ser um dos melhores investimentos. E por último, lógico, o dólar, né, pessoal? Aqui no Brasil, como muitos de vocês já sabem, né, nós estamos sob o comando de um novo governo. Mesmo você sendo de direita ou de esquerda, né, você tem que olhar para o mercado financeiro como investidor e observar a economia no aspecto macro, não se preocupar só em ficar discutindo sobre esquerda e direita. Falando nisso, né, e até queria perguntar isso para vocês, o que vocês acham do governo que foi eleito, né? Deixem nos comentários, tá, as tuas expectativas em relação ao Lula voltar. Eu particularmente acho que vai ir para tudo pro saco. Eu, diante da incerteza, tá, quero ficar protegido de uma possível desvalorização do real frente ao dólar. Tá? Esse é o meu principal objetivo. Diferente do real, o dólar ele é aceito no mundo todo. Qualquer buraco ou fim do mundo que você vai aí, os comerciantes vão aceitar dólar, mas eles não vão aceitar real, né? Então o foco em 2023 pensar em adquirir dólares. Esse é um grande e importante ensinamento. Existem ainda outros investimentos possíveis que eu passei a conhecer há pouco tempo, né? Colecionáveis. Cara, colecionáveis em geral se valorizam muito bem. Olha, por exemplo, eu vou deixar aí na tela o meu action figure aqui, ó. Esse Homem de Ferro aqui já se valorizou 100% de um ano para o outro. Agora eu vou mostrar para vocês, olha na tela aí o DeLorean, De Volta para o Futuro. Quando ele foi lançado pelo custo aí de, acho que R$3.500 que o dólar estava na época. Hoje em dia, você não encontra por menos de R$35 mil esse mesmo Hot Toys aí De Volta para o Futuro. E o mesmo acontece aí com Rolex, colecionáveis em geral, entre outros investimentos que você enxerga alta demanda e pouca oferta. Então, se você encontrar algum ativo que tiver alta demanda e pouca oferta, você pode arriscar nele, porque possivelmente vai ter uma valorização. Você também pode usar tudo isso para fazer dinheiro, tá? Enfim, independente do que você decidir comprar, eu particularmente eu vou focar em adquirir o mercado que eu já domino, né? Então, no geral, em 2023 eu tenho a sensação de que será semelhante ao que eu vivi em 2019, o famoso ano lateral, mas que possivelmente pode construir o fundo do mercado. E com o controle efetivo da inflação nos países desenvolvidos, eu acredito que isso pode acontecer. Então, quando isso acontecer, na minha opinião, o Banco Central americano ele vai ligar a impressão de dólares novamente, os dólares voltarão a ficar em abundância no mercado, o mercado vai entrar numa fase de expansão econômica e os ativos tradicionais, tanto o mercado de ações como criptomoedas, vão subir e se valorizar bastante, tá? Não acho, nesse momento de 2023, que as ações ou imóveis vão ter um tipo de retorno milagrosamente louco, assim, né? Mas eles podem dar oportunidades ali. Durante o ano sempre acontece alguns padrões de alta, né? A gente vai precisar, então, nesse ano, na minha opinião, ajustar várias expectativas, tá? Não achar que o ano vai ser de alta infinita, não antes de fato, economicamente, a coisa mudar. Então esse é o momento para você buscar conclusões mais equilibradas e fazer o que se provou funcional por mais de um século, né? Que é praticamente estudar muito sobre o mercado, fazer compras fracionadas de ativos desvalorizados, mas que possuem assimetria, em períodos em que o mercado se mostrou em anos laterais, beleza? Por enquanto, então, acredito que 2023 será como se pudéssemos comprar bitcoins e ethers subvalorizados a níveis de 2019 e novamente ser recompensados no futuro com novas altas de 500% ou mais em poucos meses ou anos, né? Ser um investidor não é só ter olhos para o lucro, mas também ter a noção de proteger o capital. Como eu disse, Fofolete, se você quiser se manter atualizado, certifique-se de se inscrever, tá? Dá o like, ativa a notificação. Eu estou agora, esse ano de 2023, com o projeto de postar vídeos gravados às 19 horas. As lives vão acontecer segunda, quartas e sextas de manhã. Vídeos gravados terças e quintas às 19 horas, beleza? Conto com a ajuda de vocês, esse simples gesto vai fazer uma grande diferença no crescimento do canal. E vamos juntos ajudar a desfoder o Brasil. Tamo junto, queridos. Um abraço.